Então a gente tem essa Helena completamente demonizada, quase uma Lilith, uma representação do mal que ela vai se tornando, né, com o passar do tempo, de imagem dos deuses e potência política e, enfim, agregadora de cidades, comunidades. Ela se torna uma destruidora, ela se torna essa figura completamente maligna e decaída. E essa imagem vai ser coroada pelo abandono, né? Por ela como mãe abandonando a sua filha Hermione. E sobre isso eu vou ler um trechinho muito curto do Ovídio, um poeta romano, que vai falar o seguinte, como se fosse Hermione falando, né? Como se fosse a filha de Helena falando. Ó minha mãe, não ouviste as palavras infantis de tua filha, nem sentisse seus braços em torno a teu pescoço, nem seu peso em seu colo. Não foi a tua mão a que me cuidou. Quando me casei, ninguém preparou o leito. Quando voltaste, fui ao teu encontro, digo a verdade, mas não conhecia teu rosto. Eras a mais bela mulher que eu jamais vira. Tinhas de ser Helena, mas tu perguntastes qual era a tua filha. Então, a gente tem esse texto que vai mostrar essa relação pensada pelos poetas posteriores, né, dessa mãe e dessa filha abandonada. E também mais um outro textinho que eu queria ler, também do Ovídio, Na Arte de Amar, onde ele fala o seguinte: que os primeiros a chegar sorvam o vinho quase não fermentado. Prefiro o vinho de um jarro de vindima suavizada com o tempo. Somente a árvore madura resiste ao calor do sol. Os campos recentemente semeados não agradam ao caminhante descalço. Quem desejaria Hermione se Helena está disponível? Então, esses dois textos, eu acho que eles falam bem dessa problemática que vai se dar, né, imaginada em torno da figura da Helena e sua filha, da mãe belíssima, que por sua vez também é filha de uma mãe belíssima, e de uma filha que ninguém quer. Então, isso cria uma espécie de... E ninguém quer por comparação à mãe, né? Então, isso cria uma espécie de competitividade, não só entre as mulheres, mas na figura dessa mãe e dessa filha, e essa mãe esplendorosa e essa filha para sempre nas sombras, né? Nunca o suficiente, nunca tão bela, nunca tão importante. E essa imagem ela vai ser levada ao máximo quando Hermione, que não se lembrava do rosto de sua mãe, vê uma mulher belíssima e fala: tinhas de ser Helena, né? Aquela mulher tão bela tinha de ser Helena, enquanto que a mãe tinha que olhar em volta e perguntar quem que era Hermione, procurando pela própria filha. Então, eu acho que eu quis levantar essa passagem para vocês, porque eu acho que dialoga perfeitamente bem com toda a problemática que a Helena Ferrante vai levantar nas suas histórias e nos seus livros, né? Naquele trechinho que a Vivi leu mais cedo, ela vai falar justamente dessa vontade de fazer, criar uma Helena feia, uma Helena problemática na sua infância, destoar um pouco disso, e também o problema da mãe, né? Da mãe sempre nesse lugar que vai lembrar muito a Nina na Filha Perdida, vai lembrar muito a Nina, que é uma mãe exuberante e que vai ter essa filha que vai drenando a exuberância dela. Então a questão da maternidade está aqui. E quando a Helena Ferrante fala que o mito tem muitas camadas de complexidade e que ela decidiu herdar das histórias apenas os nomes, eu acho, bom, a gente vê que não tem apenas os nomes, né? Talvez a Helena Ferrante não tenha tido o desejo de se comprometer com uma leitura, com uma tese em relação aos mitos, mas a gente vê o eco das questões aqui já trabalhadas pela Helena Ferrante, e ainda que fosse apenas uma escolha do nome, quando a gente nomeia as coisas, faz muita diferença. Né? Claro. Dependendo do nome que a gente usa, a gente instaura toda uma rede de significados e uma constelação que pode ser feita a partir daí. Então, Leda e Helena não são nomes à toa, e as questões que as Ledas e as Helenas de Helena Ferrante e a Leda e a Helena, as Ledas e as Helenas das mitologias e como elas atravessaram no tempo, aparece aí. Então, dessa Helena, né,
super numa figura, num protagonismo possivelmente histórico que a gente tem na antiguidade, que depois vai se decaindo, né, numa pré-história, na verdade, a gente tem agora uma Helena Ferrante recuperando a potência dessas Helenas e dessas Ledas, e recuperando essas potências usurpadas e essas histórias muitas vezes apagadas, né? Deliberadamente apagadas. Sim, sim. E aí eu me lembrei, né, você falando, eu lembrei da forma que a construção da mãe da Helena Greco, né? Que ela é justamente manca, pesada, né? A série até consegue expressar bem a imagem dessa mãe, né? Ela só usa roupa marrom e tem o corpo uniforme e ao mesmo tempo tá ali sempre, né? Em cima da filha, mesmo quando a Helena Greco já tá adulta, né? E quando a Helena decide se separar, uma dos episódios mais emblemáticos desse embate de relação entre mãe e filha, que a mãe dela vai lá, velhinha, bater nela, né? Porque ela quer se separar. E isso é o tempo inteiro atravessando a obra. Isso para a gente não falar de outras questões muito profundas que você levantou ao trazer o mito original, ou alguma das versões do mito da Leda e da Helena, e aí a gente até estende para dizer, na verdade, a gente está falando de um trio, porque a relação é tríade mesmo. A própria Helena Ferrante diz, a relação dela como mãe e dela como filha. Então, a relação tríade, né? E da filha com a mãe. Então, para não falar também muita coisa, porque talvez algumas pessoas aqui que vão assistir esse nosso episódio não tenham lido os livros, mas todos os elementos dessa relação complexa, porque talvez eu acho que o mais acertado seria dizer que não é um mito que é complexo. A relação entre mãe e filha e mãe é que é complexa. Sim. E que ela é uma relação que se reduzida, né, no mito do amor materno. E nessa figura, né, na construção dessa figura dessa mulher que depois que se torna mãe, deixa de ser qualquer coisa, né? Ela passa a ser só a mãe. A única função dela passa a ser a função maternal. Então, não, vai para além da função, né? Ela deixa de ter qualquer personalidade ou qualquer nuance, né, da sua própria persona para virar a mãe do fulano ou da fulana. Então E esse é um lugar muito, muito designado por muito tempo às mulheres, né? As mulheres são sempre apresentadas como essa aqui é tal pessoa, mãe de, filha Isso. de, irmã de, sempre relacionada aos homens da sua família, do Sim. seu convívio, sempre como uma espécie de apêndice aos que realmente importam, né? Sim, então... sim, com certeza. Porque, de certa forma, a Helena Ferrante, ela diz que não cumpriu, né, essa tarefa difícil, mas ela cumpriu de várias maneiras, né? E são várias as situações. Então, o que eu queria dizer, né, chamar atenção. Na verdade, o mito que ela está invocando não é só Leda e Helena, é Leda, Helena e Hermione, né? Sim, com certeza. E isso tem... Bom, isso a gente pode ficar aqui o dia inteiro conversando sobre isso. Mas eu acho que a gente conseguiu encaminhar nessas questões para as pessoas pensarem. Existe um outro elemento que a gente pode marcar, um outro episódio, que é o personagem da boneca, né? Dentro dessas histórias também, dessas relações entre as mães e as filhas da Helena Ferrante. Também tem esse personagem que é a boneca. E pensar os desencadeamentos, né, e as relações que ela insere a boneca
dentro da relação com a mãe e a filha, né? Sim. Queria aproveitar também para avisar para quem está nos ouvindo que a gente ministra vários cursos com esses assuntos. Vivi trabalha especificamente, se debruça sobre Helena Ferrante. Eu me debruço especificamente sobre Helena de Troia. E a gente tá gestando juntas um curso sobre a relação entre mitologias e literaturas. Então, em breve, a gente também vai divulgar para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Então, deem um like aí, sigam o Ípia. Tem que fazer isso, né? Acho que sim. Bom, eu acho que um monte de gente vai adorar. A gente tem, né, uma rede já com bastante mulheres que estão aproximadas dessas questões e que elas divulguem para as amigas e que produza, né, entre elas e entre nós cada vez mais discussões acerca desses temas, que são os temas que circundam as questões das mulheres na sociedade, né? Sim. Então, é isso. Até domingo que vem. Até algum dia da semana que vem. Sim. Então tá bom. Um beijo para todo Beijos. mundo.